E aí, meus queridos, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui. Não se esqueçam não, né? A partir deste vídeo, os arquivos já estarão lá no GitHub. Então, caso vocês precisem, estará lá. Caso vocês estejam vendo aqui está a documentação do, do que eu estou falando, né? Então, não vou deixar vocês a esmo. Caso vocês precisem ver outras características, vocês podem ver a partir dos links que estarão aqui nos arquivos. Então, vamos lá. Quando nós criamos, como eu disse, quando nós criamos um documento, né, o doc nada mais é que uma lista de tokens. Então, vamos criar um e ver algumas características que o token cria, ok? Então, uma dica para vocês, tá? Se vocês estão assistindo o vídeo, abram o PyCharm, Notepad++, seja lá o que for, e escrevam, tá? Que é para vocês terem a memória mecânica, né? A memória física, para vocês poderem escrever e vocês pegarem isso. Não fiquem só escutando não, tá? Escrevam. Então, import space. Beleza? Que eu preciso importar o space para poder usar. Logo depois que eu importei o space, eu vou fazer o que? Eu vou criar o meu NLP. NLP igual space.load. Neste caso eu vou dar o load no PT em português. Né? Eu estou usando só o PT, eu não estou usando o outro modelo, tá? Pelo menos não por enquanto. Porque aqui a gente está tratando só sobre a parte de tokenização. Então, vamos lá. Eu vou criar o que? Agora eu vou criar meu objeto doc. Não precisa ser doc, ok? Quando vocês tiverem mais de um, não precisa ser doc, doc1, doc2. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu estou deixando doc, mas por, vamos dizer assim, padrão. E por enquanto nós estamos só usando como exemplo. Tá? Só estamos fazendo exemplo, não estamos criando um projeto ainda. Então eu vou fazer o que? NLP e dentro dele eu vou passar um texto. Vou colocar João pulou o rio sujo 10 vezes. Beleza? Então eu já criei aqui. E o que acontece se eu vier aqui e der um print no doc? Só no doc, né? Print. Vou aqui e vou rodar. Ele vai rodar aqui vídeos space demonstrando, João pulou o rio sujo 10 vezes. Então ele só volta o texto completo. Ele não altera. Aí eu vou colocar só um pontinho só para mostrar de novo. Beleza? Então ele não altera o formato do texto, ele continua com o texto dentro do doc. Só que é o seguinte, como eu disse, o doc ele é uma lista de tokens. Então, se eu pegar aqui o doc e eu colocar aqui, por exemplo, 0 e eu executar, ele demora um pouquinho porque ele está carregando space. E ele vai voltar. João pulou o rio sujo 10 vezes. Cada um desses daqui é um token. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque a pontuação ele separa. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer aqui um for token in doc. Então eu vou fazer um loop e eu vou printar este bendito print. Ok? Eu vou printar o que? Eu vou printar primeiro com algumas características, com alguns atributos que eu tenho aqui. Veja que aqui eu tenho alguns com underline no final, que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Para ficar mais bonitinho. E eu tenho alguns sem underline. Underline no final é que eles são texto, né? Eles são meio que um atributo da própria função. Alguns aqui são getters e setters, né? Então tá algumas verificações, se é dígito, se é alfa, se parece com um número e assim por diante, outras que voltam só o texto, como por exemplo o shape, o lower e o lema. E eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu vou de token em token, aqui o n. No primeiro token eu vou mostrar o que? Token.text. Então eu vou mostrar só o texto. Vou separar por essa barrinha, ok? E vou mostrar o que agora? Token.lema underline. Eu vou mostrar a lematização dele. Então, qual que é vamos dizer assim, o verbo raiz, qual que é a raiz dessas palavras, se é que tem uma raiz ou não. Ok? Vou separar novamente pela barrinha. Ok? Vou colocar aqui, por exemplo, token.isAlpha. Se ele é alfanumérico, e ele vai voltar que é token com N, desculpa. E ele vai voltar se
se o token ele é alfanumérico ou não, eu vou colocar aqui um token ponto is punct, se é pontuação, se é um ponto, se é uma vírgula, né? Vou colocar também um is digit e por último eu vou colocar um token ponto like num. Então, só para repassar aqui o que nós fazemos, ok? Este primeiro aqui eu vou verificar qual que é o texto do bendito, ok? Eu vou colocar só mais um. Vou separar aqui e vou colocar o token.i, que é para saber qual que é o número dele dentro do meu token. Toda vez que vocês forem fazer alguma iteração e precisar do número, use o ponto .i, tá? Não inventem, não coloquem, sei lá, tipo no for e alguma variável. Use sempre quando puder as funções, né, os atributos que o próprio Space cria. Então, no primeiro eu estou voltando qual que é o texto do token, no segundo eu estou voltando qual que é a posição dele dentro do documento. Eu estou voltando se ele, a lematização dele, se, vamos dizer assim, ele contraído. Se esse token ele é alfanumérico, então vai voltar verdadeiro ou falso. Se ele é alguma pontuação, se ele é dígito, se na parte escrita dele ele é numérico ou não. Então ele vai voltar verdadeiro se for um 1 ou se for escrito 1, por exemplo. E eu vou voltar aqui e vou rodar. Ok? Então, vamos lá. Ó, João, vamos colocar, vou voltar aqui só para a gente poder verificar. Ó, o texto, João, 0. Então, se é token, o i, beleza? Qual que é o lema dele? Neste caso, João, né, porque ele não tem uma contração dele. Então, ele é alfa, ele não é pontuação, ele não é dígito, ele não é número. Então, pulou, por exemplo, ó, pulou 1, então ele lematizado, então ele contraído, ele é do verbo pular. E qual que é a importância disso? Às vezes a gente quer saber somente qual que é a ação que está acontecendo. Pulou, pula, pulará. Então eu quero saber só se teve algum pulo ou não no meu texto. Então eu posso procurar, por exemplo, se tem todos eles lematizados, se tem um pular ou não. Tá? Então ele é alfanumérico, ele não é pontuação, ele não é um dígito e ele não é um número. Então, por exemplo, aqui, ó, 10. Veja que aqui no like num ele está true. Então, às vezes você está querendo saber se tem algum, às vezes em algum texto a pessoa não escreve com um número, né? Então 10. Assim, por exemplo, ele não vai escrever um 10, ele vai escrever 10. 10 vezes, 9 vezes e assim por diante. Então aqui, ó, eu consigo verificar também se ele é tipo um número ou não. Ó, verbo sujar. Só que veja que aqui ele classificou como um verbo. Ele não classificou como... Ele pegou, na verdade, aqui, né, nem que ele classificou. O sujo, neste caso aqui, ele não é um verbo. Ele não é do verbo sujar. Ele é uma qualidade do rio. Né? Então, ele é um adjetivo do rio. Então, o rio sujo. Só que, como ele é contraído, ele está sujar. E aqui o rio não é de rir, de verbo. Aqui é um rio de substantivo, né? Por onde passa a água, vamos dizer assim. E aqui 10 vezes e pontuação, por isso aqui ele está como true, ele está como ponto. Então veja que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente verificar alguns textos, né? Porque o nosso modelo ele pode, se bem que aqui ele só está pegando só a lematização, né? Se bem que na verdade aqui ele deveria só colocar como rio também, que aqui não é um verbo, aqui é um substantivo. Mas, enfim, nós podemos verificar todas essas características em cima do nosso token. Isso aqui é só tokenização, tá? Isso aqui eu não estou usando um modelo para isso, ok? Caso você queira ver a parte da documentação mesmo, aqui nós temos todos os outros atributos e os métodos do token, beleza? Lefts, conjunct e assim por diante, antecessor, neighbor e assim por diante. Caso vocês queiram ver mais, vocês podem ver aqui no space.io/api/token, ok? É bom lembrar disso, pelo menos algumas funções, porque mais para frente a gente vai usar. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Beijos no bumbum e até o próximo vídeo.